Meu nome é Luiz Fernando Chazan, eu sou médico, psicanalista, psiquiatra, fiz também formação em terapia de família e terapia de grupo. Hoje eu estou restrito a trabalhos de supervisão, reunião científica, grupo Balint e eventualmente algumas coisas relacionadas à atenção primária, à saúde mental na atenção primária. E coordeno o trabalho do ambulatório de medicina integral, da psicologia médica no ambulatório de medicina integral. Isso já há muito tempo. Meu nome é Sandra Fortes, eu sou psiquiatra e sou professora associada da disciplina de saúde mental e psicologia médica. Sou Fernanda Pereira, eu sou psicóloga, eu me formei pela UFRJ, depois eu fiz especialização em psicologia hospitalar, fiz mestrado em ciências na Fiocruz, doutorado em psicologia na UFRJ e hoje eu estou aqui atuando como professora de psicologia médica dentro da Faculdade de Medicina da UERJ. Hoje eu dou aula na graduação de medicina. Os alunos de medicina têm duas matérias obrigatórias, psicologia médica 1 e 2, e também sou professora e supervisora do curso de especialização em psicologia médica. Hoje, em 2024, eu sou responsável pela supervisão dos alunos da psicologia médica nas áreas de cardiologia e de clínica médica e também sou supervisora da interconsulta. Além disso, eu coordeno uma equipe de psicologia dentro da Clínica da Dor, que lá nós temos um projeto de extensão universitária com pacientes com dor crônica. Então lá eu também tenho uma equipe de psicologia que a gente faz essa junção do atendimento aos pacientes do SUS pela atenção primária, as atividades de extensão e as atividades de pesquisa. Bom, eu sou Sandra Pereira Impagliazzo, que depois se tornou Sandra de Souza Pereira, num processo aí de mudança de nome. Sou psicóloga, eu fiz o curso de especialização da segunda turma em 1995, então a minha turma é 95, 97. Depois eu fiquei aqui mais um ano numa bolsa, né, que existia na época de treinamento profissional com bolsa. E aí saí daqui, fui para a vida, fazer outras coisas sempre ligadas à área da saúde, à área hospitalar. E em 2015 abri um concurso para professor daqui da psicologia médica. E aí eu fiz concurso, fui aprovada e desde então eu falo que eu voltei para minha casa de origem. Então eu sou Kali Alves, meu nome do meio é muito diferente, então, mas vou falar todo, Kali Vênus Grace Alves. Isso já foi muitos temas de conversas aqui dentro da psicologia médica. Eu sou psicóloga, me formei no ano 2000, então já tem um tempinho. Eu fiz a especialização em psicologia médica e depois eu fiz mestrado em saúde coletiva e desde então nunca mais saí da saúde. Hoje eu sou servidora do Ministério da Saúde e estou há 14 anos, acho que isso, 10 anos, cedida para a UERJ. Então eu voltei para casa tem 10 anos. Então, meu nome é Kátia Alvarez e a minha atuação aqui na disciplina de psicologia médica era a parte toda de secretaria, né? E era lidar com as turmas, né, os alunos de psicologia médica do curso de medicina e também o curso de pós-graduação em psicologia médica. O meu nome é Elizabeth, com Z e PH no final, Maria Pini Leitão. Na verdade, eu entrei para a Faculdade de Ciências Médicas, para o hospital, as duas coisas juntas, né? Em 1967, nunca mais saí, porque eu fiz a faculdade lá, depois, obviamente no 6º ano fiz o internato, né? Depois eu fiz a residência. Naquela época a residência não era concurso, eram escolhidos os chefes de plantão, do plantão geral, que eram residentes de 2º ano, tinham uma reunião no final do ano e escolhiam pelo desempenho
durante principalmente os plantões, e tinha algumas anotações de pessoas que tinham pegado a gente em outros lugares e escolhiam quem é que ia ser residente. Então nós éramos escolhidos por pessoas que tinham visto a gente atuar. Então eu entrei para a residência assim, foi escolha de chefes de plantão e comentários de gente que tinha pegado a gente na enfermaria. Então, eu sou Lia Márcia Cruz da Silveira, psicóloga formada, sei lá quantos anos, já nem lembro mais de 30 anos. Quando nós viemos, Júlio de Mello, Zé Roberto, Bernardo e eu, para a UERJ, a psicologia médica era um setor da psiquiatria. Então nós fomos para a psiquiatria. Tinha uma questão que o fato é que havia um professor da psiquiatria que era responsável pela psicologia médica, e a psicologia naquela época não tinha nada a ver com o que a gente entende como psicologia médica. Já naquela época a gente entendia como psicologia médica, era diferente do que eles faziam. O que eles faziam era uma espécie de introdução à psiquiatria. A psicologia médica era uma aula centrada nisso. E aí o Júlio de Mello veio para assumir a disciplina, que era vinculada à psiquiatria. E aí foi uma revolução em relação a tudo que estava sendo feito. Foi quando a gente começou a mudar para o que a gente entende que a psicologia médica é hoje. Houveram conflitos com relação a isso, né, dentro da disciplina, da psiquiatria, e a gente, depois de um tempo, conseguiu criar a disciplina autônoma, né? E aí fizemos uma separação que inicialmente foi amigável, depois virou litigiosa, com a psiquiatria. Então, hoje a disciplina de psicologia médica e saúde mental, que foi o nome, primeiro era disciplina de psicologia médica. Depois, mais recentemente, mudamos o nome para saúde mental e psicologia médica. Basicamente, todo o trabalho era feito pelo Zé Roberto, pelo Bernardo, por mim e pelo Júlio. E tinham algumas pessoas que eram, na maioria das vezes, psicanalistas, que tinham trabalhado no Hospital Geral em outras épocas e que tinham vontade de retomar esse tipo de trabalho, então eles vinham como voluntários durante uma época. Então ajudavam nas aulas e ajudavam no trabalho assistencial, que era muito centrado nas questões de saúde mental no Hospital Geral, em Pedro Ernesto. E tinha esse trabalho que eu estava desenvolvendo na medicina integral, que era centrado também dentro do ambulatório. Naquela época, não existia ainda a medicina de família como especialidade, como também a atenção primária não tinha o vigor que tem hoje, que só começou a se desenvolver mais a partir da Constituição de 88, né, que aí começou a evoluir até chegar ao que é hoje, com todos os problemas que a gente ainda tem, do ponto de vista político principalmente. Então, naquela época, a gente ficava centrado no ambulatório, medicina integral e nas enfermarias do Hospital Geral, dando assistência aos pacientes, à equipe. Sempre houve essa ótica de que a psicologia médica, como eu costumo dizer, psicologia médica é o estudo das relações de saúde e de relacionamento no campo da saúde e as suas práticas, que são basicamente centradas em interconsulta e consulta conjunta. O curso, ele é um curso que sempre teve mais carga horária do que o necessário para o curso de especialização, porque o curso de especialização, se não me engano, tem 420 ou 380 horas. O curso sempre teve mais do que isso. E ele, ao contrário dos outros, ele, se não me engano, foi um dos primeiros cursos de especialização em psicologia médica e não em psicologia hospitalar. Então, essa é uma diferença que marca o curso desde o seu início. Eu não sei como é que ele está agora, porque eu já estou afastada do curso há um tempo. Mas uma das características do curso, que é interessante de entender, que é uma característica dele ser um curso dentro do Centro Biomédico, né, uma faculdade de medicina, é que ele tem um perfil que caracteriza a formação dos profissionais das áreas biomédicas, que é diferente do perfil da formação dos profissionais da área de humanas, onde dentro da saúde se incluem o serviço social e a psicologia.
Qual é essa diferença? Em termos pedagógicos, a característica da formação dos profissionais das áreas de centro biomédico é uma carga prática muito grande em comparação com a carga teórica. Eu brinco dizendo assim, se você pegar um residente de medicina, por exemplo, ele vai ver doente, ver doente, ver doente. Quando ele estiver exausto, o que ele vai fazer? Ele vai ver doente exausto para aprender como é que é. Entendeu? Então, a primeira diferenciação do curso em relação aos outros cursos da área de, vamos dizer assim, na época de psicologia médica, é essa enorme carga teórica que caracterizava o curso, né? Dentro do hospital, dentro dessa visão predominantemente na época da psicologia médica, da psicossomática e da base teórica da psicanálise. Então, essa era uma característica que tinha. Mas o que diferenciava mesmo era essa enorme marca da assistência. Na época, toda a prática era centrada aqui no hospital. A parte ambulatorial era no ambulatório da psiquiatria. Parte essa que agora está na policlínica. Tá? A psiquiatria não tinha mais, depois de um certo tempo, a psiquiatria ficou com problema de sala e a gente não pôde ficar lá, então nós fomos para a policlínica, o que foi muito bom, porque aí a gente também assumiu o serviço da policlínica, que é o serviço de saúde mental. Eu conheci a psicologia médica quando eu dei algumas aulas como professora convidada aqui no curso de especialização. O convite veio através da professora Sandra Fortes. Na época, quem era o coordenador era o professor José Roberto Muniz. E eu dava aulas sobre terapia cognitivo-comportamental. Eram aulas bem específicas dentro do curso, bem pontuais. Depois, em final de 2014, a gente teve uma abertura, uma chamada para um concurso público para psicólogos na graduação da Faculdade de Medicina aqui da UERJ. Então, esse concurso foi um concurso muito inusitado na época, porque a gente nunca tinha visto vagas para psicólogos dentro da Faculdade de Medicina. Então, eu fiz esse concurso, comecei a minha área aqui da docência em 2015. A estrutura do curso sempre foi como é até hoje, né? Então, sempre tiveram as aulas, a reunião científica, as supervisões, basicamente no mesmo horário. O que mudou da minha época do curso, a gente ainda estava começando a AMI, então não é como é hoje, o Ambulatório de Medicina Integral. E não tinha ambulatório, não tinha, a PPC não existia, né? Então a gente não tinha ambulatório, a gente só fazia prática dentro do hospital. E em linhas gerais, e a outra grande mudança, com o meu concurso que eu fiz em 2015, entraram 4 psicólogos, então nós fomos os primeiros psicólogos, professores da Faculdade de Ciências Médicas. Aliás, os primeiros não médicos e os 4 psicólogos. Né? Então, acho que isso fez uma grande... Foi um marco, né? Foi uma grande mudança aí, de 2015 para cá. Quando eu cheguei na psicologia médica para fazer a especialização, eu tive a sensação de que eu tinha encontrado a minha galera, que eu tinha encontrado o meu povo. E aí o mestrado em saúde coletiva deu um pouco mais de gás nisso. Eu trabalhei, então eu estava trabalhando num hospital e bastante na gestão. E aí eu tive algumas situações que foram me desgastando demais no trabalho e eu pensei que eu precisava voltar para atuar num lugar que fizesse sentido, que fosse seguro. E aí eu fiz contato com a professora Sandra Fortes, que já estava há algum tempo procurando alguém para ser vice-coordenadora dela no Núcleo de Saúde Mental. E aí fizemos todo o processo de solicitação de sessão. Inicialmente, eu não tinha tanta certeza o quanto que era para eu fazer este trabalho, né,
ou se era uma solicitação mais burocrática mesmo. Quando eu cheguei, a professora Sandra Fortes, ela é bastante direta, né? Então ela falou, então, é isso. Isso aqui você vai resolver, isso aqui você vai resolver. E eu fui tentando pegar o ritmo de um jeito de trabalho que eu estava já afastada há algum tempo, né? Então eu fui pegando esse ritmo, mas de uma maneira muito fluida, né? A gente tinha, eu tinha a Sandra Fortes como coordenadora geral do curso, do serviço, e a gente tinha uma servidora administrativa que era muito genial. Ela ainda é genial, ela só não está mais no serviço. E aí a gente fazia uma tríade que era muito interessante, né? Assim, então a gente tinha uma coordenadora médica e docente, uma coordenadora técnica e psicóloga e uma coordenadora administrativa que ajudava demais e que fazia com que o trabalho fluísse. Paralelamente a isso, nós tínhamos pessoas que, né, os profissionais do serviço, eles eram contratados, eles não eram servidores. Isso trazia uma dificuldade enorme, porque a remuneração era muito precária e o vínculo deles era muito precário, mas, por outro lado, as pessoas que estavam lá, elas queriam estar lá, justamente porque a remuneração era muito difícil, a gente sabia que ela era muito frágil, muito baixa, a gente sabia que quem estava lá porque queria. Então, a gente tinha uma equipe que era muito compromissada. Mas o serviço era um serviço integrado tanto ao hospital e à policlínica, quanto à atenção primária. E isso fazia muita diferença, né? O trabalho conjunto com a atenção primária sempre foi o diferencial daquele serviço, né? Um serviço territorializado, um serviço que estava inserido na política de saúde e que fazia uma ponte com a atenção primária e a atenção secundária. Então, isso garantia uma conversa muito melhor com os serviços, uma assistência muito mais consistente para as pessoas e uma segurança no fluxo de informações, né? Então, assim, acho que foi um lugar que eu aprendi demais, saí de lá no ano passado e vim para cá, mais para o UPI, para trabalhar um pouco mais no NAPRE, no Núcleo de Apoio Psicopedagógico aos Programas de Residência, mas foi um lugar onde eu aprendi demais, um lugar que eu gostei muito de trabalhar. 1994, e eu estava trabalhando já há um ano num outro concurso público que eu tinha feito, porque assim, eu me formei em engenharia elétrica. E aí trabalhei 7 anos na área, aí um monte de coisa que esse país, né? Toda hora é um plano, não sei o que, desemprego estava assim às alturas, eu estava desempregada, comecei a fazer concurso público. E aí, quando saiu da UERJ, em 94, aí eu falei, vou fazer o concurso da UERJ para ver, né? Estava tentando tudo que aparecia na minha frente. E aí, passei em 94 para o da UERJ e fui chamada em 95. Comecei em abril de 95. E aí, fui lotada na psicologia médica, na disciplina de psicologia médica. Aí até entrar para entender tudo que a disciplina era uma disciplina da cadeira de medicina, né, da formação em medicina, e aí tinha também o curso de pós-graduação, e aí as coisas foram aparecendo e eu fui me virando, né, porque só tinha eu, não tinha mais ninguém, eu e assim, os professores, né. Mas assim, os professores também não estavam o tempo todo, né? Eram assim, variava os horários. Então eu ia pescando uma coisa aqui, outra ali com alguém, né, para poder conseguir me inteirar do assunto, né? Em 95, quando eu entrei, eu tomei um susto quando eu entrei na sala, porque era uma sala minúscula, realmente, era bem claustrofóbica, porque não tinha janela. A janela era pintada, era um basculante. Então, assim, a organização era pouca, né? Tava tudo bem, assim, largado. E aí eu fui ajeitando aos poucos. Mas, assim,
durante eu estar no início da psicologia médica, assim, era também muito pouca gente, aí não tinha muita gente, né? Agora, quando eu saí, que eu me aposentei, já era bastante movimentada, a sala bastante movimentada. Mas no início não tinha muito movimento de aluno dentro da sala, né? O professor também era menos. Então eu ficava muito tempo assim, sozinha na sala da psicologia médica. De manhã é que era mais agitado, porque tinha reunião, tinha um monte de coisa. Aí depois à tarde era mais tranquilo. Aí era quando eu conseguia dar a organização nas coisas, entendeu? Mas depois a gente mudou aqui para o quarto andar e aí melhorou assim o espaço, né? Aumentou e também as turmas começaram a crescer, porque antigamente a turma também era pequena, às vezes tinha 5 alunos, 6, depois não, cada vez mais foi preenchendo as vagas todas, né? Eu comecei pelo CTI quando eu era R2. No início do meu R2, eu fiz a residência em clínica médica. E no início da minha residência em clínica médica, no março do meu R2, o CTI ia ser inaugurado. Então, eles escolheram 5 R2 de clínica médica para sermos os chefes de plantão do CTI. Então, eu fui chamada logo no início e eu montei o CTI, assim, em pequenas coisinhas. A gente fazia... Naquela época tinha uns tiquezinhos que a gente preparava numa maquininha para identificar as coisas. A gente foi fazendo milhões de coisinhas, bobaginhas, mas a gente arrumou o CTI, né? Eu entrei para o CTI, foi em 74. E em 74 não existia a especialidade, terapia intensiva, e a terapia intensiva estava começando. Aqui no Brasil, mais ainda, porque a gente não começou junto dos Estados Unidos, por exemplo, então a gente não conhecia ainda as coisas, a gente sabia o que era um doente grave, mas a gente não tinha recursos para tratar o doente grave, nem muito conhecimento. A gente foi adquirindo isso na prática. Então foram anos extremamente difíceis. Com o tempo começaram a aparecer aparelhos um pouco melhores, monitorizações, que no início não tinha monitorização nenhuma. Monitorização era você medir pressão arterial com manguito e contar pulso do doente. Isso não é nada, né? A psicologia médica, naquele momento, tinha tido um racha, tinha saído da psiquiatria, e o professor Júlio e lá o chefe da psiquiatria tinham se desentendido, essa história vocês já devem ter ouvido. A gente estava no primeiro andar do UP, e ali a gente tinha as supervisões, enfim. E até teve um médico, o Chazan era meu supervisor, e ele já não tinha cabelo. E aí ele chegou para o Chazan e falou: olha, tem uma psicóloga lá na enfermaria, parece interessante, ela até escreve no prontuário. Eu já veio me contar isso. Eu falei, pois é, escrevo porque estou no caso e me disponibilizo, enfim. E assim foi a minha trajetória na psicologia médica. Quando eu terminei o curso que era de aperfeiçoamento, no meio do caminho virou especialização, foi uma confusão, enfim. Essa transição vocês já devem ter ouvido falar também. E aí, eles me convidaram para ficar e conseguiram um contrato para mim. Era o professor Francisco Barbosa, que era o diretor do hospital, e eu fui contratada como psicóloga e fiquei trabalhando na neurologia, fazendo grupo com pacientes e familiares de pessoas com epilepsia, o neurologista chamado Zé Roberto, e eu também passei a fazer grupos de reflexão com as especializandas. Eu ficava se não me engano, com o segundo ano. Participava da reunião de serviço, e lá pelas tantas eu propus, e foi aceito, uma supervisão de campo. Então, eu ficava com as psicólogas que iam para o AMI, Ambulatório de Medicina Integral, tinha uns plantões. Na consulta conjunta, eu e uma outra psicóloga éramos as pessoas que nos revezávamos nesses plantões,
com as psicólogas que passavam pelo EMI, no segundo ano. E assim foi, aprendi muito na psicologia médica. Eu, nesse caminho, começou o grupo Convida, e a pessoa que estava nos 6 primeiros meses saiu e me chamaram para participar, eu comecei a participar e fiquei no Convida, acho que 20 anos, participando do grupo Convida. Me aprendi muito ali, minha dissertação de mestrado, inclusive, foi sobre adesão, também sobre participação de equipe multi, a minha discussão passa por aí. A questão da educação em saúde, com base no Paulo Freire, enfim. Meu TCC da especialização em psicologia já foi sobre grupo, e por esse caminho eu fui, né? Comecei, aí veio o concurso foi um concurso meio assim, só teve uma pessoa do nosso grupo que conseguiu passar no concurso, no primeiro concurso, né? E aí que tinha um contrato, eu fui convidada para ir para a medicina integral, como psicóloga contratada. E lá eu fiquei dos 22 anos que eu fiquei na UERJ, acho que uns 18 anos eu fiquei na medicina integral. Depois fui para o CDA, criei o núcleo de apoio ao residente, junto com a professora Denise Erdi, supervisionava as psicólogas e as pedagogas que assumiam os casos e tal. Começamos um trabalho com os preceptores de formação, disso saiu um curso de formação para preceptoria, que hoje está no Brasil todo. Eu também fiz, na medicina integral, junto com os residentes, um espaço de formação para os residentes de trabalho com grupo, que é o Conviver Saúde, foi criado também por mim, junto com a professora Inês Padula. Ou seja, muito trabalho, mas muito aprendizado também. Sou muito grata por tudo que aprendi, e na psicologia médica e na medicina integral. A minha motivação para trabalhar na psicologia médica vou ter que contar uma historinha um pouco mais comprida. Quando eu entrei para a faculdade de medicina, a minha ideia era ser médico de família. Só que na minha época, medicina de família era algo do médico de família antigo, que conhecia a família toda, que ia nas casas, não era a noção que se tem hoje, médico de família, de trabalho em equipe e outras coisas mais. Na faculdade, eu tive uma profunda decepção e sabia que algo estava errado e eu não sabia o que era. Fiquei muito angustiado com essa história. E aí, no terceiro ano da faculdade, já mais angustiado ainda, né, uma professora de DIP, porque lá naquela época tinha um pessoal da minha faculdade, da DIP, Doenças Infecciosas Parasitárias, que era um pessoal muito preocupado com essa relação médico-paciente e outras coisas. Eles tinham grupos de estudo e reuniões para discutir casos. E eu acabei me aproximando deles. E uma dessas professoras, quando eu estava falando da minha angústia, ela disse: "Você já leu o livro do Balint, Médico, Seu Paciente e a Doença?" E eu disse não, eu não sabia nada, não tinha nenhuma noção sobre isso. E já fazia terapia na época, terapia de grupo, que eu fui por causa da ansiedade que eu estava sentindo. Aí fui no livreiro, comprei o livro e fiquei 2 dias em casa lendo o livro inteiro. Porque quando eu descobri aquilo, é isso aqui que está faltando, é isso aqui que está errado na faculdade, que não tem isso, está faltando isso. Então foi naquele momento eu decidi que era com isso que eu ia trabalhar. Com o Balint, com aquilo que o Balint trazia. E aí todo o meu percurso, a partir daí, eu desisti evidentemente de fazer medicina de família, que na época nem tinha, né? Foi trabalhar para me habilitar para trabalhar com isso. Então eu fui fazer formação em psicanálise, formação em grupo, né? Psiquiatria, fiz internato em psiquiatria, fui trabalhar com isso para me habilitar a trabalhar com Balint. E, consequentemente, psicologia médica, porque ela é completamente interligada com a proposta de Balint. Balint, Winnicott e outros autores importantes desse mesmo terreno. Era que eu queria ser docente porque eu queria fazer pesquisa.
com maior autonomia. Eu nunca fui tão motivada, eu não fui muito particularmente motivada para a questão da docência. Eu fui motivada para a questão da pesquisa, tá? Então, eu sendo docente, fazendo doutorado, como eu acabei fazendo 4 anos depois que eu entrei aqui, eu sabia que eu ia ter condição melhor de fazer pesquisa, que foi o que aconteceu. Então, essa foi uma das motivações para vir para cá. E a segunda motivação foi pessoal, que era do lado da minha casa. E eu tinha um amor, eu tinha um carinho, eu conhecia as pessoas. Não era sair de um lugar que eu conhecesse para um lugar estranho. Eu vim trabalhar com meus professores, entendeu? Eu falo que, assim, eu fui super abençoada de estar aqui, né? Antes eu tinha feito, assim, outros concursos, tenho ainda, né, uma trajetória na psicologia clínica como terapeuta cognitivo-comportamental há mais de 20 anos, mas eu me considero muito abençoada, eu gosto muito de estar aqui, porque eu acho que é um privilégio estar num lugar em que eu posso dar aula para os alunos de medicina, aula para psicólogos já formados, falando sobre psicologia e saúde. Considero assim, um lugar super especial e dentro de uma universidade pública. Essa questão da universidade pública, a minha formação, eu vim da graduação da FRJ, eu fiz iniciação científica na Fiocruz, depois eu fiz meu mestrado na Fiocruz, doutorado na UFRJ. Então, no colégio, eu estudei no colégio público também, no Colégio Pedro II. Então, eu acredito muito que o fato de eu estar aqui é uma possibilidade, inclusive, de eu devolver toda a oportunidade que foi me dada a vida inteira de ter estudado em instituições públicas, instituições de excelência. Então, cada vez que eu me sinto um pouco desmotivado, o que é normal, eu me relembro desse lugar que eu estou e eu acho assim, uma enorme responsabilidade estar aqui, mas realmente com um enorme prazer, porque é um lugar que me dá liberdade de trabalho, me confere uma responsabilidade, mas realmente eu sou muito grata de estar aqui e eu tento me lembrar disso sempre para continuar fazendo aí o meu trabalho. É difícil falar uma motivação, né? Desde que eu entrei aqui, e entrei lá em 95 nesse universo, eu acabei me aproximando muito da questão da formação médica, né? Primeiro por estar aqui, depois quando eu saí daqui eu fui fazer mestrado e doutorado no Instituto de Medicina Social, e de lá eu fui convidada para dar aula numa universidade particular, no curso de medicina. E ali eu pude vivenciar o quanto essa questão da psicologia médica faz uma diferença na saúde das pessoas, né? Quando você tem um profissional de saúde que está mais capacitado a lidar com o sofrimento humano, quando ele consegue ter uma escuta, quando ele consegue trabalhar em equipe, isso traz muitos benefícios para os pacientes. Então, trabalhar na formação desses profissionais é também trabalhar para uma melhoria da qualidade da assistência, da qualidade da saúde. Então, acho que a minha grande motivação é poder atuar minimizando um sofrimento dentro do espaço hospitalar que muitas vezes é desconsiderado, que é a ideia do sofrimento psíquico, né? A gente passou por toda, ainda passa por toda uma reforma psiquiátrica que foca no transtorno mental grave, o que eu acho ótimo. Essas pessoas precisam de toda a lógica da reforma. Então, trabalhar com as relações, trabalhar a partir do olhar das relações é a maneira que faz sentido para mim. Então, a minha motivação é essa, é só assim que eu sei fazer, é só assim que eu acho que vale a pena fazer. As outras formas acabam ficando esvaziadas. Inicialmente quem fazia o trabalho eram nós 3, né? E o Júlio também, mas o Júlio mais coordenava o trabalho todo e supervisionava todo mundo, né? Aí, com a criação do curso de especialização, isso houve uma ampliação, porque a gente chegou à conclusão óbvia, né, de que a gente não podia dar conta do hospital inteiro, como havia uma demanda com relação a isso. Então, não dávamos conta de todo o trabalho e, com isso, a gente
começou a pensar que uma alternativa seria fazer um curso de especialização, que não só ia atender as necessidades do hospital, mas também ia fazer uma divulgação do trabalho, uma ampliação, um processo de universitário mesmo, de desenvolver algum tipo de atividade de ampliação dessa concepção. E aí, então, o que aconteceu? Com isso, a gente tem hoje um trabalho com muita gente, né? Conseguimos autorização para concurso de professores. Se eu não estou enganado, o primeiro concurso que teve foi quando entrou a Sandra Fortes, e depois vieram outros professores como atualmente temos. Inicialmente sempre foi uma luta muito grande para conseguir vaga. Então, com isso, houve uma mudança, porque a gente ampliou o trabalho, ampliou discussões, ampliou uma série de coisas. Ficou mais amplo o trabalho e mais profundo, num certo sentido. A outra coisa que mudou também foi, na medicina integral, o trabalho se ampliou, porque começaram a ter mais gente, e com a criação da medicina de família e da atenção primária, a gente começou também a atuar na atenção primária, vinculado sempre ao UERJ, e ampliando essa parceria que sempre tivemos. Então, houve também uma ampliação nesse sentido. O que mais? Eu acho que basicamente o que mudou foi isso. Assim, outra coisa que mudou foi que a gente, a partir de um determinado momento, que eu não tenho data exata, a gente começou a introduzir de uma forma mais consistente o trabalho de consulta conjunta. Porque inicialmente que a gente trabalhava com uma interconsulta no modelo que era inicial, de Luquina e outros autores, em que a gente era um modelo que era tanto quanto baseado num processo de supervisão psicanalítica, ou seja, a pessoa vinha, apresentava o caso, a gente dava orientação, aí ela voltava, quer dizer, a gente não fazia esse trabalho da consulta conjunta, que hoje eu considero fundamental. Se não me engano, quem começou a trabalhar com consulta conjunta de uma forma um pouquinho diferente foi o Júlio, no trabalho que ele fazia com crianças diabéticas. Então ele começou a fazer consulta conjunta nessa época, e eu também comecei a fazer mais ou menos na mesma época na medicina integral, de uma forma um pouquinho diferente de como ele fazia, mas a essência da ideia era muito semelhante. O Júlio era uma figura, o Júlio era maravilhoso. E o Júlio é histórico, né? O Júlio foi meu professor, o Júlio é histórico. E aí, teve uma época, porque eu sempre faço pesquisa, hoje eu tenho a coordenação. Além de tudo, a gente abriu o laboratório de pesquisa, que é o LIPAPS, né? O Laboratório de Pesquisa em Atenção Primária. E aí, eu corrigi os trabalhos de conclusão, e quando eu entrei, era assim. As pessoas falavam assim, porque na minha opinião, aí eu botava lá, a única pessoa que pode dar opinião e ter validade nesse serviço é o professor Júlio. Porque ele é uma opinião, ele é uma referência teórica, ele é uma autoridade. Então ele podia dizer, na minha opinião, nem eu digo na minha opinião, agora eu digo, estou com 65 anos, estou me aposentando, mas 20 anos atrás nem eu dizia na minha opinião. Aí as pessoas ficavam meio assim, mas é para entender esse processo do que é essa figura do Júlio. Mas o que acontecia? O Júlio, ele era desorganizado. Então, o Júlio, ele dependia da Kátia, e a Kátia precisava de mim. Na verdade, quem organizava tudo era a Kátia, mas eu é que dava o aval, porque, por exemplo, quando a gente ia fazer, todo ano tem que fazer o negócio do dinheiro, né? Tem que fazer como é que é o nome disso? Previsão de custos, tem um nome que eu já esqueci. E aí eu e a Kátia, o Júlio não ia. Aí, uma época lá, o Júlio, isso bem no começo. Aí, quando eu comecei a trabalhar de vice dele, o Júlio estava com incômodo. Eu falei, ai, meu Deus do céu, eu sou muito reta, né? Eu sou papo reto, eu sou muito direta. Eu falei, ai, meu Deus, o Júlio está cismado. Vou acabar logo com isso. Parar com essa palhaçada. Eu falei, Júlio, tô achando, você está esquisito, você está preocupado, você está achando que eu estou querendo teu lugar? Aí ele olhou para mim e falou, já que você falou no assunto, eu estou preocupado sim. Ele já estava com uns 60 e tantos anos. Aí eu ri dele e falei, tá legal, Júlio, fica tranquilo. Realmente, eu quero, quando eu tiver a sua idade, estar no seu lugar. Aí ele, eu sabia. Aí ele parou, pensou,
Não, mas quando você tiver a minha idade, eu provavelmente estou morto. Eu falei, pois é, por isso, alguém vai ter que entrar no seu lugar quando você estiver morto. Então você fica frio aí que eu não quero teu lugar não, entendeu? Infelizmente eu não consegui entrar a tempo de ver o professor Júlio de Mello Filho atuante, mas claro que eu sabia quem ele era, porque ele era uma referência assim, na área que todo concurso público caía o livro dele, Psicossomática Hoje, né? Então ele e muitas outras publicações que ele publicou, também com o professor Abraham Exterman. Então a gente já tinha lido muito Júlio de Mello Filho, quem gostava dessa área, né, de psicologia médica, psicologia hospitalar, psicologia da saúde, já tinha esbarrado com algum texto do professor Júlio de Mello Filho. Mas quando eu entrei, ele já não estava mais, e aí eu soube que ele já estava adoecido e ele já tinha sido afastado das suas atividades docentes, infelizmente. Júlio de Mello foi uma pessoa extremamente importante na história da psicossomática e da psicologia médica no país. Quando eu chego aqui, o Júlio de Mello era quem coordenava o curso, né? E ele sempre fez muita diferença. Ele vivia a ideia da psicologia médica com muito amor. Você via que ele fazia aquilo assim, era o que dava um sentido para ele. E ele conseguia passar esse sentido para a gente. Então, ele foi quem começou isso tudo, né? Então, a gente está aqui porque teve o Júlio com todos os seus ensinamentos, com todas as suas broncas, às vezes quando estava irritado, dava umas broncas, aquela coisa do nordestino arretado, mas a gente sempre teve um enorme respeito ao Júlio de Mello por tudo que ele construiu, por tudo que ele fez, pelos ensinamentos, assim. Eu sempre falo que é o nosso pai, né? Não à toa tem a placa ali, que é o mínimo que a gente pode fazer para homenagear ele. A gente ainda tinha o Júlio vivo como professor, e isso era muito impactante, né? Assim, ele já, apesar dele não ser tão idoso na época, ele parecia bastante idoso, então ele já estava bastante doente. Então, ele dava algumas disciplinas para a gente, fazia algumas supervisões, mas era muito impactante ter aula com ele, né? Assim, ele era uma figura muito importante na literatura, nas nossas referências bibliográficas e etc. Então a gente tinha o Júlio como professor. A Sandra Fortes era a coordenadora da especialização e supervisora de alguns cenários. A gente tinha o Shazam, que ainda tem, e o José Roberto. Nós não tínhamos nenhum docente psicólogo. Nós ficávamos bastante, nós ficávamos bastante onde tinha staff nas enfermarias. Tínhamos a Lia Silveira como preceptora e supervisora do AMI, e aí principalmente do trabalho integrado que a gente fazia junto com os residentes de medicina de família. E aqui eu acho que cabe excedendo, né? Assim, a Lia, além de ser uma profissional incrível, ela sempre teve uma postura de professor, uma postura acolhedora, eu tenho uma grande admiração por ela, sempre uma pessoa que eu olhei e falei, quando eu crescer eu quero ser igual a ela. O professor Júlio era uma figura, mas muito boa pessoa. Ele era do meu signo, signo de Câncer. A gente fazia aniversário bem perto. E assim, eu não sei o que aconteceu, que ele me requisitava muito, né? Não sei se eu conseguia atender ele. Ele era bem assim, gostava de tudo certo, queria as coisas direito. Então, teve assim um momento que eu comecei a digitar os livros que ele escrevia.
Então foi o momento que a gente ficava assim mais próximo. Eu ia na casa dele, pegava as coisas, ele trazia para cá e eu levava para minha casa e digitava os livros dele, entendeu? E assim, era difícil porque a letra dele parecia um hieróglifo, a gente não conseguia entender. Eu custei entender. Depois que eu comecei a digitar os livros, aí o que ele escrevia, eu comecei a entender melhor. Mas tinha gente que não entendia a letra dele, não. Era difícil de entender. E aí, ele era uma pessoa muito inteligente, muito organizada. Ele gostava de estar com os alunos, ele gostava de fazer grupo, ele adorava fazer reunião científica, dar aula, ele adorava. Então, e os livros dele também, eu não sei se vocês conhecem, né? São assim, eu lembro de um muito bem que eu fui de cabo a rabo, que eu digitei, foi o Vivendo num País de Falsos Selves. Não sei se vocês conhecem esse livro. É bem interessante. E ele até fez uma dedicatória para mim, fez um agradecimento lá nas páginas do livro dele. Ele é que unia todo mundo, entendeu? Agregava. Ele tinha um sítio em Teresópolis maravilhoso. A gente já fez muitos assim, encontros lá. Fazia churrasco, fazia um monte de coisa. Passava o fim de semana com ele, ele adorava. Ele pegava vinho de noite, abria, sabe? Adorava que tá todo mundo junto. Ele gostava de estar rodeado de gente. Ele era assim, bem... Gostava de humanizar tudo, né? Quando o Júlio falava coisa de psicologia médica, era uma maravilha. Eu achava que ele sabia muito, ele tinha muitos méritos em termos de pessoa, que lançou uma ideia, né? E falava muito bem as coisas, tinha bons conceitos. Ele organizava aqueles livros dele, que todos eram escritos por outras pessoas, mas ele é que organizava as pessoas, chamava as pessoas e tal. Acho que o Júlio não é uma grande figura só para mim, eu acho que o Júlio é uma grande figura para a psicologia médica. É uma referência, eu diria, internacional em termos de psicologia médica, por tudo que ele fez e tudo que ele registrou e tudo que ele representou. O Júlio era uma figura, ao mesmo tempo doce, e era ao mesmo tempo aquele coronel pernambucano, sabe? Eu falava isso para ele, né? Mas de um saber, de uma generosidade, assim, um rigor teórico muito interessante. Então, conviver com o Júlio foi um privilégio, né? Nessa época. O Chazão, outra pessoa também, que era muito acolhedor, naquele jeitão dele, mas estava sempre presente e apontando caminhos, ajudando a pensar, também uma referência. O Zé Roberto, eu não tive tanta proximidade em termos de trabalhar junto, mas eu tinha proximidade porque ele era o coordenador da disciplina, do curso, na verdade, e nas reuniões de serviço a gente participava, então era uma pessoa também muito presente, muito instigadora e tal. A Beth chegou depois, a Sandra Forte chegou daquele jeitinho de Sandra Forte de ser, né, e tentando botar ordem na casa, organizar, mas também com muita contribuição importante, trazendo a questão da pesquisa, da cientificidade, porque, assim, o Júlio, o Zé Roberto, o Chazam, o Décio, um tempo também teve, eram todos canalistas, tinha muito essa questão do pensar, da reflexão, do cuidado, mas essa questão mais da pesquisa, a Sandra que, no meu entender, que deu mais esse contorno. O curso, quando a gente bolou fazer o curso, a gente primeiro fez um curso curso de extensão, que foi uma espécie de protótipo. Era um curso de extensão completamente fora do padrão, que na época, hoje eu acho que a gente não ia conseguir fazer, porque a UERJ não ia permitir, que tinham 2.000 horas, um curso de extensão, que era para a gente testar o modelo do que a gente estava querendo desenvolver, para depois, então, oficialmente criar o curso de especialização. Então, teve esse primeiro curso, e depois, eu acho que, se não estou enganado, em 94 foi quando se criou o curso de especialização.
que foi aprovada, etc., depois desse período de curso de extensão. E aí as pessoas que tinham feito curso de extensão fizeram um trabalho de conclusão, e que elas já tinham tido a experiência toda, e aí receberam um certificado desse primeiro curso de especialização, que, se eu não me engano, foi em 94. A modificação ela foi basicamente voltada para essa questão da ampliação da inserção na rede assistencial. Então, a gente aumentou na parte teórica, porque a gente percebeu o seguinte, que como a gente recebe muitos alunos recém-formados, eu acho que o perfil continua assim, a graduação da psicologia não dá, não sei se agora também, isso aí já tem 15 anos, mas não dava uma clareza clínica do diagnóstico de um paciente depressivo. E se você está no SUS, você tem que ter o diagnóstico sendo profissional da psicologia. Por quê? Mas a visão da psicopatologia de algumas escolas da psicologia não é uma visão que inclui o diagnóstico. Mas o SUS exige o diagnóstico. Porque o SUS é o lugar de trabalho do agravo. Quer dizer, você tem que ter um agravo. Você não faz sentido você ter uma pessoa no SUS para fazer uma psicoterapia de insight de reestruturação. O SUS não é para isso. O SUS é para trabalhar, é para tratar, é para cuidar de quem tem agravo, quer dizer, quem tem problemas, quem tem doença. Entendeu? Não é, você não tem que oferecer psicoterapia por tempo indeterminado, numa frequência uma vez por semana. Isso não faz parte da missão do SUS. E a missão do SUS está por cima da questão dos 1000 facetas de trabalho que a psicologia pode oferecer, que é maravilhoso. Né? Mas você tem aquela questão, a gente começou a trabalhar muito essa inserção. Então, a gente foi para a policlínica, pôde aumentar, isso aí teve problema, porque a demanda que chegou não era uma demanda de psicologia médica, era uma demanda de pacientes deprimidos, ansiosos, como vocês viram. Né? A demanda do matriciamento, quando você vai para a primária, lá na ponta, e o modelo mais anterior do AMI, era um modelo também de responder a essa demanda, entendeu? E de ver quem ia tratar o que, aonde, quando, entende? Então, fica essa questão, que foi uma das grandes mudanças. Houve um direcionamento em relação à questão de inserção dessa formação na rede assistencial e no modelo de cuidado. Quando eu entrei, o curso de especialização era coordenado pelo professor José Roberto Muniz, e o curso tinha os seus alunos, mas a gente achava que era um número de alunos muito pequeno frente à potência da psicologia médica dentro da UERJ, atuante num hospital universitário, que é o Hospital Pedro Ernesto. Então, eu me lembro que a gente achava assim, um pouco de desperdício a qualidade que a gente tinha aqui, tanto em termos dos nossos docentes, da prática que a gente poderia oferecer. Então, a gente resolveu, eu junto com os outros professores, a gente tentar, com os outros professores que já estavam no curso, dar uma renovada no curso. Então, trazer alguns temas também mais atuais, mudar um pouco as reuniões científicas, trazer temas também mais da atualidade, que estava sendo discutido. E aí, quando eu entrei em 2015, e depois para 2016, o professor José Roberto Muniz, ele falou que ele gostaria de sair da especialização, e que ele gostaria de começar a preparar alguém para assumir o lugar dele na coordenação. Então, eu me candidatei, falei que tinha interesse, eu entrei então como coordenadora adjunta dele, fiquei acho que 1 ano mais ou menos, e depois eu assumi a coordenação da especialização. Então a gente foi procurando renovar a pós, né, e divulgar mais, que a gente via que tinha muito pouca divulgação. Eu mesma, por exemplo, eu não fiz a especialização de psicologia médica, porque na época, quando eu me formei no FRJ, porque eu não sabia que ela existia. Né? Então, achava que realmente era pouco divulgado, e a gente tinha aí uma potência no nosso campo de saúde que deveria ser divulgado. Então, a gente tentou renovar, renovou as matérias, as reuniões científicas, a gente tentou fazer de uma forma para contribuir. No meio do caminho, eu me lembro até que eu tive um embate com o Shazam, que ele foi anunciar isso, que só para vocês terem ideia, eram 76 alunos. Era muita gente, 2 turmas. E
ele foi anunciar para a gente que o certificado não ia sair porque o curso tinha se transformado em especialização. Eu falei, como assim? Era meio abusada, né? Como assim vocês mudam a regra do jogo com o jogo sendo jogado? E aí, bom, explicou, justificou, que foi muito legal, só que retardou em 1 ano, né, para o certificado sair. A estrutura, do ponto de vista da formação, muito assim, tinha quem se dedicasse e tinha aqueles que estavam ali meio burocraticamente, como tudo na vida, né? Então, tinha um respaldo de supervisão, tinha um respaldo de espaços de aprendizagem muito interessante, era muita dedicação. Eu chegava cedo, saía tarde, enfim, né? Teve até uma aluna que um dia, na supervisão, aí eu já supervisora, ela virou para mim e falou assim, sua vida é boa? Aí eu falei, não entendi a pergunta. Ela falou, porque você chega cedo, não tem horário para sair. Estava assim, no auge da AIDS, o ambulatório de medicina integral atendia, a gente brincava que era, na época, nem sei se vocês conhecem isso, era a geladeira da família dinossauro, porque você abria a porta do ambulatório, caía gente em cima. Como é que deixava aqueles médicos residentes, super jovens, atolado de coisas e ir embora, né? Aí, olha, eu não vou responder essa tua pergunta, primeiro que ela é de cunho pessoal, e segundo que eu não estou entendendo o contexto. Vamos deixar lá adiante, a gente conversa sobre isso. Passou um mês, sei lá, essa menina veio falar comigo, ela falou, Lia, eu queria te pedir desculpas. Eu falei, sobre? Ela falou, pela pergunta que eu te fiz. Nossa, eu nunca imaginei que era tanto trabalho, né? Que precisasse de tanto suporte. Eu falei, então não é porque a vida é ruim, né? É porque a gente precisa vir aqui e fazer o que precisa ser feito. Então, acho que até que temos que dar mais limites, mas tem horas que não tem como ser um burocrata, 5 horas da tarde, bater o ponto e ir embora, né? E assim foi. Então, assim, nesses 20 e tantos anos, esses 20 anos, foi um tempo de muito trabalho, de muito aprendizado, de muita abertura de caminho, né? Nesse meio tempo, fui trabalhar também numa universidade privada, até a Sandra também trabalhava lá, ela até que me chamou, a gente também criou lá um núcleo de apoio ao estudante, dava aula de psicologia médica, no caso, o nome da disciplina era Relação Médico-Paciente. Enfim, sempre nesse caminho trilhado que começou aí casualmente, por acaso mesmo, na psicologia médica e até hoje segue. Fizemos o que foi possível da melhor maneira que a gente achou que dava para ser. Tivemos problemas muitos, tivemos questões muitas, mas eu acho muito pouco provável se fosse fazer diferente, você não teria tido problemas outros e outras coisas mais, né? O que a gente conseguiu, entre outras coisas, que foi uma conquista também da psicologia médica, foi abrir porta para que a Faculdade de Medicina aceitasse psicólogo no curso profissional. Porque antes, quem não era médico só podia participar da parte básica do curso. Hoje você tem professores da disciplina que são psicólogos, uma coisa que a gente também conseguiu conquistar. Foi uma conquista da psicologia médica, uma briga que fizemos durante muito tempo até conseguir a primeira aprovação para isso, para que uma pessoa formada em psicologia pudesse ser professor da Faculdade de Medicina. Isso foi uma conquista da gente. Então, nesse ponto, eu também não faria diferente. Eu não sei o que faria diferente. Não sei. Quer dizer, ainda acho que o AMI ficou num modelo do passado da psicologia médica centrado apenas na questão da relação médico-paciente, e a saúde da família, que é um profissional não especialista, ela tem obrigação de resolução de 80% dos agravos de qualquer área, incluindo da saúde mental. Olhando hoje no lugar que eu tô e olhando lá para trás, eu acho que assim, eu acho que eram motivações diferentes, eram gerações diferentes, nem melhores nem piores.
E aí eu lembro, né, que o curso, e isso foi uma coisa que me espantou quando eu cheguei aqui, e eu sempre falo isso. Eu fiz o curso sem fazer uma prova, no decorrer do curso inteiro, né? Então era assim, era o curso, tinha as supervisões, tinha as aulas, mas não tinha uma avaliação. E no final a gente tinha que entregar a monografia, como é até hoje. E é engraçado que a minha memória é de que isso não era um problema, né? Porque eu acho que há 30 anos atrás, talvez pelas questões financeiras do próprio país, as pessoas tinham uma dedicação, tinham mais disponibilidade de tempo de estar no curso. E a minha percepção é que a maioria de nós estudava ali, estava ali, empenhado. Quando eu chego aqui, eu percebo que, lembra, eu fiz a segunda turma. Naquela época, se eu falar assim, eu estranhei isso naquela época, não estranhei, né? Quando eu cheguei aqui, eu vi que continuava assim, né, sem a gente ter uma forma de avaliar, mas com outro perfil de alunos, a grande maioria já ligada ao mercado de trabalho, tendo que trabalhar, dar conta, né, da vida. E quando eu volto, eu já volto como professora, né? Quer dizer, numa experiência de 20 anos docente. E algumas coisas eu aprendi como professora, e uma delas é: a gente precisa estimular os alunos, a gente precisa seduzir os alunos a querer estar aqui, a querer estudar. E sim, a avaliação é uma coisa importante, né? A minha percepção é que na minha época funcionou sem avaliação. E que talvez seja porque hoje eu sou professora, eu acho que é isso que a gente vem tentando organizar, um sistema de avaliação. Então, nessa coisa pedagógica do curso, eu acho que a gente tem alguns desafios. Uma é essa questão da avaliação. A outra é um curso que tem uma carga horária pesada e, de novo, nem todo mundo tem a disponibilidade de 20 horas semanais. Então, a gente vem tendo cada vez menos alunos no curso. E uma das formas, né, das formas que a gente tem de entender por que isso acontece é porque as pessoas precisam trabalhar, né? E com 20 horas é muito tempo. Mas, por outro lado, a gente não queria ter que diminuir o grande diferencial do nosso curso, que é a carga horária prática. Então, eu acho que o que eu faria diferente, quer dizer, estou tentando, é essa questão das avaliações, e tem esse desafio da questão da prática, mas que não tem como. A gente já tentou mudar várias coisas, né? Esse é um movimento que a psicologia médica faz. E aí eu acho que isso é uma das coisas também muito bonitas da especialização, ou desse serviço. Ele está sempre em movimento, ele é um organismo vivo, né? Assim, não só de pessoas que entram e saem, mas de testar outras maneiras, de testar outras formas de estar nesse mundo e nesse jeito, nesse campo de atuação. Pensando aqui agora, eu sinto falta hoje dos alunos terem mais experiências com grupos, porque eu acho que grupos são potências, né? Assim, e claro que teve a questão da pandemia, que ficou muito difícil, mas mesmo antes já tinha um esvaziamento desse lugar dos grupos. Eu acho que os grupos, eles são muito, muito, muito importantes na nossa formação e uma ferramenta, uma estratégia de trabalho que é muito potente. Então, a gente tinha bastante grupo, a gente tinha grupo de enfermaria, grupo de ambulatório. Eu cheguei a participar do grupo de luto, foi
né, assim, com o professor Chazan, com a Ângela Diogo, a gente montou o grupo de luto, que aconteceu até quase 2020. Então, assim, eu sinto falta dos grupos. Eu sinto falta e acho que já deveria ter de muito mais integração do serviço no hospital de maneira geral, como serviço, né? Assim, de estar mais presente em outros cenários, de discutir humanização, de discutir, porque eu acho que a psicologia médica pode também apoiar muito nisso, mas entendo que faltam braços para poder conseguir fazer isso, mas acho que seria isso que eu mudaria. Olha, eu sempre fui uma pessoa que privilegiei muito a assistência. Para mim, era o lugar onde eu escolhi para ficar, né? Tanto assistência ao paciente como assistência ao profissional. No meu mestrado, eu foquei muito no profissional. Eu optei por não fazer doutorado, já estava mais idade também, eu falei, não quero fazer pesquisa. Se eu fizesse hoje, talvez eu me dedicasse mais à pesquisa, entendeu? Eu acho que a gente, exatamente esse traço da subjetividade, não sei o quê, a gente talvez valorize menos essa coisa do registro. Eu sempre registrei, eu tenho tudo registrado. Eu, como te disse, eu fui uma das primeiras pessoas que registrava no prontuário o livro de plantão, dizendo quem o paciente que atendeu, possível diagnóstico, o profissional que estava ali e tal, quantas vezes voltou. Isso também foi uma coisa que eu sempre priorizei. Mas, se eu tivesse entrado lá adiante, tivesse tido essa preocupação da pesquisa, talvez eu fizesse com mais objetividade e frequência. Eu acho que isso também é muito bom para a nossa área profissional. Eu acho que o Júlio e o Chazan também não tiveram muito essa preocupação, nem o Zé Roberto. A Sandra, que entrou muito com esse caminho e tal, e foi muito bacana, né? A gente ainda tinha essa coisa do traço da psicologia da década de 70 e 80, de estar tudo na nossa cabeça e não o registro ser alguma coisa meio invasivo e tal, e a pesquisa ia nesse caminho. Primeiro, assim, você vê que se realmente você tem interesse na área. Eu acho que é a paixão pelo conhecimento. E a gente não precisa ter paixão por todo tipo de conhecimento. Acho que a gente tem que ser honesto com a gente mesmo, assim. É uma área que te motiva, é uma área que te instiga, é uma área que você tem questões, você gostaria realmente de atuar. Então, acho que primeiro tenha paixão pelo que você for escolher, né? Quando a gente trabalha com psicologia médica, a gente precisa desenvolver uma característica que é da flexibilidade. É muito importante a gente ser flexível quando a gente trabalha na psicologia médica, porque a gente não pode ficar só na nossa salinha fechados atuando, né, com a gente mesmo, que a gente vem de uma formação de psicologia, né, ainda voltada para a psicologia clínica. Isso vem modificando muito, né, muito diferente da minha experiência de graduação, né, me formei no final dos anos 2000, né, para agora, mas a gente ainda tem muita ênfase na psicologia clínica de consultório. Então, a psicologia médica, ela vai trabalhar com as relações. Então, não tem como você trabalhar com as relações se você não tiver contato com o outro. Então, isso nos desafia. Muitas vezes, a gente não está treinado para isso. Então, a flexibilidade, né, de você sair da sua caixa, de você conversar com o outro, de você trocar experiências, de você, né, de você não querer impor o seu saber ou também não ser submetido ao saber do outro, eu acho que isso é muito importante. Estudo o tempo inteiro. Acho que é uma área assim, muito fascinante, né? O campo da psicologia em si, mas da psicologia das relações, a gente poder estar sempre estudando, o mundo vai mudando, as relações vão mudando e a gente precisa estar sempre aí acompanhando com o que está acontecendo. Também tem o interesse em publicar, em pesquisar. A gente precisa disso na nossa área, senão a nossa área fica congelada. Então, a gente não pode parar só nos estudos lá da década de 70, que foram importantíssimos. A gente precisa continuar a pesquisar, a gente precisa continuar a publicar. Então,
aguce a sua experiência como pesquisador, pesquisadora, porque a gente precisa muito disso na área, é uma contribuição que a gente dá para a nossa profissão de forma geral. Que se trate, esse é um ponto fundamental a meu ver, né? E que se disponha a estudar mesmo, além da prática, que não é uma prática fácil, vocês estão vivenciando isso, vocês sabem que a prática não é fácil. Antes de tudo, eu diria, perguntem a si mesmo qual o compromisso que vocês gostariam de ter no cuidado à população que mais precisa de nós, profissionais de saúde, no país, que é o SUS. E aí busquem uma formação que insira vocês no SUS. E a formação da psicologia médica, ela é perfeita para isso. Ela insere em lugares onde a própria formação da psicologia hospitalar não pega, porque a atenção primária, ela pega o que a formação na saúde mental faz, o que a formação da saúde da família faz, todos os lugares onde estão as psicólogas, entendeu? Ela consegue, ela não pega tão profundo naquela área quanto as outras, mas ela te dá uma visão mais ampla disso. Então, tenham orgulho da formação que vocês têm, tenham orgulho, tá? Porque tem uma coisa super importante que a gente tem muitos motivos para ter muito orgulho do país que a gente tem. Eu acho que a maior sugestão, né, ou a maior dica que eu posso dar é: se apaixonem todos os dias pelo que você faz. Né? Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está desmotivado, mas assim, eu acho que essa área é apaixonante, não à toa, nunca saí dela, né? Sempre estive ligada a essa área. Então, se apaixonem e estejam atentos, porque eu acho que quando eu entrei no curso com toda essa questão, eu acho que a paixão eu já tinha, né? E aí eu fui tateando os caminhos. E aí eu falei, bom, eu acho que eu quero fazer mestrado, eu acho que eu quero fazer doutorado. Meu sonho dourado, na época que eu estava na especialização, era um concurso que eu pudesse atuar em hospital. E aí hoje eu acho que vocês precisam estar atentos às oportunidades para além do estar dentro de um hospital. Se apaixonem todos os dias pelo que vocês fazem, porque é o único caminho que eu vejo para as coisas darem certo. Não é um romantismo. Eu sou uma pessoa que, quando eu decidi fazer psicologia, parte da minha família falou que eu era maluca, eu morri de fome, que isso não dá dinheiro, não sei o quê. E foi isso que eu fiz. Depois eu fui para dessa área da psicologia médica. Não vai conseguir trabalhar, não sei o quê. E sempre consegui, porque eu acho que eu sou movida a essa paixão. Então, apaixone-se, sempre. Acho que a disponibilidade para experimentar é um conselho, uma dica, uma sugestão forte, né? A gente sai da nossa graduação, a gente tem as nossas experiências, e esse curso, ele é um curso que solicita bastante, ele é um curso que muda várias maneiras da gente ver, mas ele é um curso que, ao mesmo tempo, tem pessoas de abordagens múltiplas, pessoas múltiplas, e ele contempla isso tudo, a gente consegue trabalhar com isso. Então, muitas vezes a gente vem com um jeito de fazer, um jeito de, né, uma abordagem específica, e se a gente puder estar aberto para poder ter as experiências, para poder de fato aprender. Esse curso foi um curso que mudou a minha maneira de ver a vida, continua mudando, né? Assim, o quanto a gente aprende todos os dias, ele me solicita manter sempre atualizada, buscando outras maneiras de atuar, outras técnicas, outras coisas. Então, assim,
acho que a abertura para a experiência é o mais importante, né? Assim, é muito significativo poder vir de peito aberto, poder vir disponível para experimentar, para aprender, para construir um jeito de fazer. Então, acho que seria essa a minha dica. Eu aprendi que o vínculo, ele é muito importante, que o vínculo está em todos os lugares e que uma vez feito, ele não se desfaz. Né? Então, assim, a gente pode conhecer pessoas, trabalhar juntos, pode ser legal, a gente vai se encontrar outras vezes, ou que a gente pode discordar veementemente das pessoas, mas ainda assim ter uma super admiração pelo trabalho que elas fazem ou pelas pessoas que elas são. Então, assim, poder se sentir, poder ser você mesma no lugar onde você está é muito, muito, muito importante. Se sentir aceita é muito importante. Isso eu aprendi que era possível aqui, que eu não precisava ser outra coisa que não eu mesma.